George Stein, mais jovem condenado à pena de morte da história. Nos anais da história, existem histórias que nos abalam até o âmago, histórias que expõem os cantos mais sombrios da humanidade. A história de George Junius Stein Jr. é uma dessas histórias. Uma história de um jovem garoto, preso nas garras de um sistema de justiça falho, cuja vida foi tragicamente interrompida. Acompanhe-nos enquanto mergulhamos nos detalhes angustiantes do caso de George, um caso que continua a nos assombrar até hoje. Olá, eu sou o George, um garoto negro de 14 anos, a pessoa mais jovem da história a ser condenado à pena de morte. Me executaram na cadeira elétrica, mas eu era inocente. Era o ano de 1944, na pequena cidade de Alcolu, Carolina do Sul. Um lugar onde o preconceito racial era uma sombra constante que pairava sobre nós. Eu, um jovem negro, fui acusado de um crime terrível que eu não cometi. O corpo das duas meninas brancas, Beth de 11 anos e Mary de 7 anos, foi encontrado em um campo próximo à cidade. A comunidade estava em pânico, e eu me tornei o alvo de sua raiva e medo. Fui levado à delegacia e interrogado por horas a fio, sem entender o que estava acontecendo. Os policiais me intimidaram, me ameaçaram e me pressionaram a confessar. Eu estava tão assustado e confuso que acabei cedendo. Eu disse o que eles queriam ouvir, mesmo que fosse uma mentira. Eu disse que as matei. Eu me lembro daquele dia como se fosse ontem. Eles me levaram para aquela sala, completamente sozinho. Sem pais, sem advogado. Apenas eu, um garoto assustado de apenas 14 anos e a polícia. Eles disseram que eu confessei algo que não fiz. Mas eu não fiz. Eu juro, eu não fiz. Minha família teve que deixar tudo para trás. Meu pai perdeu o emprego e nos tornamos alvos de ódio. Eles queriam nos machucar, nos silenciar. Mas não podíamos deixar que eles vencessem. O julgamento foi uma farsa da justiça. Meu advogado não lutou por mim. Ele não chamou uma única testemunha. Eles passaram por cima disso, como se já tivessem decidido. Eu era apenas um jovem negro, preso em um sistema que não se importava com a verdade. O julgamento durou apenas algumas horas, e fui considerado culpado. O juiz sentenciou-me à morte na cadeira elétrica. Eu não conseguia acreditar no que estava acontecendo. Eu era apenas uma criança, e minha vida estava prestes a ser tirada de mim. Enquanto aguardava minha execução, eu me perguntava como tudo isso poderia ter acontecido. Eu era inocente, mas ninguém parecia se importar. Minha família lutou para provar minha inocência, mas suas vozes foram abafadas pelo sistema de justiça que já havia decidido meu destino. Os dias se arrastavam, e o suspense e o medo me consumiam. Eu sabia que a verdade estava lá fora, mas parecia inalcançável. Até que, finalmente, a verdade começou a emergir. Anos depois, novas evidências vieram à tona. Testemunhas que haviam sido ignoradas no meu julgamento original vieram a público, afirmando que eu não poderia ter cometido aquele crime. Os registros médicos mostraram que eu não tinha força física suficiente para cometer os assassinatos brutais. Mas já era tarde demais. A justiça falhou comigo. Aos 14 anos, fui executado na cadeira elétrica, sem ter a chance de provar minha inocência. Eles me amarraram naquela cadeira, mas eu era pequeno demais. Tiveram que colocar livros embaixo de mim, mas o capacete continuava escorregando. Eu estava aterrorizado, lágrimas escorrendo pelo meu rosto. Eu continuava pensando, por que eles vão me matar por algo que eu não fiz? 70 anos depois, finalmente reconheceram a verdade. Eu era inocente. Eles tiraram minha vida, meu futuro, mas não puderam tirar minha inocência. A justiça pode ter sido adiada, mas não foi negada. Minha história é uma triste lembrança de como o preconceito e a injustiça podem destruir vidas. Eu era apenas um menino, um garoto inocente que teve sua vida roubada.